Glória a Deus. Amém, glória a Deus. João, capítulo de número 10, diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele conhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Até aqui nós fizemos leitura na palavra de Deus. Irmãos, podem sentar em nome de Jesus, sempre adorando e exaltando o nome do Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, em Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Percebam que a palavra de Deus deixa claro que por causa do pecado de um só homem, entrou a morte no mundo. Entendemos, meus irmãos, que o Evangelho de Jesus Cristo se manifesta ao homem como a verdade que vem para desfazer a mentira que é Satanás e os seus demônios. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. A palavra de Deus, irmão, quando nós fizemos leitura na palavra a respeito do Evangelho, ou usando também a boca dos profetas no Antigo Testamento, a intenção dos homens de Deus sempre foi aproximar as pessoas da verdade, aproximar as pessoas de Deus através da palavra de Deus. Era a voz de Deus na boca dos profetas, é a voz de Deus na boca dos apóstolos, é a voz de Deus quando o próprio Senhor Jesus Cristo fala. Entendemos, irmão, pela palavra do Senhor, que Jesus Cristo mesmo disse que veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra de Deus diz que quem nele crê tem a vida eterna. E a Bíblia diz, irmão, que por vezes Jesus Cristo, como bom pastor, ele foi buscar pessoas, ele andou por cidades, por aldeias, por lugares, irmão, até mesmo onde ele foi rejeitado, sempre tentando aproximar as pessoas da verdade, porque o Evangelho se manifesta como a verdade para combater a mentira. Nós, irmãos, vivemos um tempo em que, se nós não tivéssemos a palavra de Deus, seríamos induzidos pela mentira e pelo engano. Vivemos, irmão, no meio de um monte de mentiras, para cá, para lá, dada como leis e como verdade. Mas ainda bem, irmãos, que temos a palavra de Deus, que é a nossa bússola, para que a gente não se perca nesse mundo cheio de mentira e de engano. Por isso a importância de Jesus Cristo, a importância do Evangelho. Por isso eu quero, meus irmãos, mostrar aqui dentro dessa palavra, dentro de pouco tempo, e hoje eu digo, falo sério, irmãos, dentro de pouco tempo, porque Jesus, ele fala assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Jesus está falando, pregando para aqueles que lhe ouvem, mas ao mesmo tempo, Jesus não está falando de algo, irmão, aleatório. Jesus está falando de coisas que aconteciam e que aconteceram e que continuariam, irmão, acontecendo. Porque falsos messias haviam vindo, dizendo ser o Messias, dizendo ser o Cristo, e essas pessoas, irmão, eu não sei como, mas conseguem enganar e conseguem, irmão, seguidores, conseguem pessoas que seguem e que acreditam, irmão. Isso aconteceu no tempo de Cristo, aconteceu depois de Cristo e acontece no nosso tempo. Jesus, irmão, que veio para nos apresentar através do Evangelho a verdade, ele deixa bem claro para nós, irmão. Em verdade, ele fala, em verdade
vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Rapidamente, para nós entender o que era o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas, irmão, para quem não sabe, era um lugar seguro. Era um lugar onde ficavam os rebanhos, onde ficavam as ovelhas. E ali ficava o porteiro. O porteiro só abria a porta para o pastor. Ele ficava de responsável do aprisco. Imagina esse quadrado aqui, irmão, como um pedaço de terra, cercado, irmão, né? Uma cerca em volta, uma proteção, para que as ovelhas não saíssem dali e também não entrasse nada. E ali estava o porteiro que ficava cuidando das ovelhas que ficavam ali. Os pastores traziam as ovelhas, colocavam as ovelhas dentro do aprisco. Eles vinham buscar as ovelhas, irmão, quando fosse a hora de buscar. E o porteiro só abria a porta para o pastor. Jesus está dizendo que aquele que não entra pela porta é ladrão salteador. Aí é a intenção. O que não passa pela porta, o que não se apresenta diante do porteiro, fica claro para nós que é ladrão e salteador. Porque não havia necessidade dos pastores, irmão, que conduziam as ovelhas, pular, irmão, a cerca, ou passar por outro lugar que não fosse a porta, se a intenção deles não fosse maligna. Não sei se os irmãos conseguiram captar isso. A intenção de quem não passa pela porta, irmão, mas que quer as ovelhas que estão ali dentro, é uma intenção maligna. Porque o verdadeiro passa pela porta. Ele tem comunhão com o porteiro lhe conhece. E Jesus, irmão, trata a respeito desse assunto com quem? Com as ovelhas. Ele trata desse assunto com as ovelhas. Essa é uma preocupação de quem fala, em verdade vos digo. O que eu estou falando é verdade, para que vocês não caiam na mentira. Porque aquele que não passa pela porta do aprisco das ovelhas, este é ladrão e salteador. Este tem outras intenções. E Jesus, irmão, começa a falar e fala assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Irmão, ficava dentro do aprisco das ovelhas, irmão, não só um rebanho, mas vários rebanhos. Só que isso é verdade mesmo. Jesus está tratando de coisa que acontecia. Eu vi esses tempos um vídeo, um pastor que cuidava das ovelhas, ele trouxe outras pessoas, parou num lugar alto e disse: chama as ovelhas. E as pessoas chegavam ali e começaram a gritar, as ovelhas seguiram pastando bem tranquilo. Mas quando o pastor que cuidava das ovelhas chamou elas, ele deu um grito que as ovelhas conheciam. É tão bonito isso, irmão. As ovelhas estavam pastando, levantaram a cabeça, olharam para trás e vieram ao encontro do pastor, irmão, porque conheciam a sua voz. Se nós não nos deixar levar pelos ladrões e salteadores que não passam pela porta, irmão, nós somos ovelhas de Jesus Cristo, nós reconhecemos a voz do Senhor e não seguimos a outro. Nós seguimos somente ao Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmão, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Ontem nós estávamos no culto, ali estava no Rio Grande, ao final do culto, a irmã veio chorando, dizendo assim: pastor, eu estava lá em casa, estou passando por uma luta, pedindo que Deus falasse comigo. E com os olhos cheios de lágrimas, irmão, de quem tinha chorado no culto, ela disse: hoje Deus falou comigo. Por quê? Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Eu não estou dizendo o pastor, nós que estamos aqui, eu estou dizendo a voz do Senhor Jesus, irmão. Porque Jesus Cristo é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus, irmão, veio trazer a verdade para que as pessoas não permanecessem na mentira. O que Jesus está combatendo aqui são os falsos messias, são os falsos mestres que apareceram em grande número na Palestina no primeiro século da era de Cristo. São coisas que Jesus lidou e são coisas que nós lidamos. Eu fico pensando, como é que as pessoas não seguem? Aí Jesus esclarece o assunto, irmão, mostrando para nós. Ele diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Quem reconhece a voz do Senhor?
Quem é que sabe quando Deus está falando? Como é que você sabe quando Deus está falando com você? Você acredita nessa palavra? Olha só, irmão, a intenção do salteador, se ele não passa pela porta, a sua intenção é maligna. Existem hoje, irmão, várias religiões. E vocês vão perceber que dentro dessas religiões, irmão, muitos delas são contra Jesus Cristo. Mas Jesus, nessa parábola, ele vai dizer que ele é a porta e ele também vai dizer que ele é o bom pastor. Então quem não se acerta com Cristo, Jesus disse não sou eu, Jesus disse é ladrão e o que? E salteador. A sua intenção é maligna. Diz ela tem que respeitar as religiões. Respeitamos as religiões, mas combatemos a mentira com a verdade. Glória a Deus. Entenderam? Combatemos a mentira com a verdade. A Bíblia diz, irmão, que o bom pastor chama as suas ovelhas. Olha só, chama as suas ovelhas e elas ouvem a sua voz e elas vêm ao encontro. A porta está aberta porque o porteiro abriu a porta, porque ele conhece o pastor. Ele abre a porta e quando as ovelhas saem para fora, a Bíblia diz, irmão, que o bom pastor vai adiante delas. Ir adiante delas é como quem as conduz. E nós sabemos que o pastor carrega um cajado, irmão. E nessa que ele carrega o cajado, se alguma ovelha começa a se desgarrar, ele toca com o cajado na ovelha e coloca a ovelha na direção. Por isso a importância da ovelha ter pastor. Por isso a importância de nos deixar ser conduzido pelo Evangelho, irmão. Para que a gente não venha se desgarrar e andar pelo caminho da mentira. Mas enquanto ouvirmos a voz do bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, enquanto ouvirmos a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se porventura caminharmos, meus irmãos, como quem vai se desgarrar, pode ter certeza que pela palavra, irmão, sentiremos o cajado do Senhor nos direcionando e nos colocando na verdade outra vez. Aleluia! Aleluia! Mas o bom pastor vai adiante delas, como quem as guia. Olha só isso, como quem vai as guiar, como quem vai conduzir, como quem vai mostrar o caminho. Quem não passa pela porta é ladrão e salteador. Mas a se tratar de religiões, o que as religiões apresentam? Apresentam deuses, entre aspas, uns chamam de isso, daquilo, daquele outro, mas apresentam guias. As pessoas dizem, esse aqui são os meus guias. E está te guiando para onde? Está te conduzindo para onde? Não, meus guias, é isso aqui. Irmão, a verdade, em verdade vos digo, se não passa pela porta é ladrão e salteador. Eu estou dizendo que a intenção é maligna. Está te guiando para onde quem não passou pela porta? Por quê, pastor? Porque quem passou pela porta é o pastor. As ovelhas ouvem a voz, seguem o pastor. E a Bíblia diz que o pastor as conduz, não para um lugar ruim, mas os conduz, irmão. E a ovelha que segue o bom pastor, a Bíblia diz que ela entra, sai e encontra pastagem. Aleluia! Entendeu? Então não falta nada para aqueles que se deixam ser conduzidos pelo bom pastor. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. De modo nenhum seguirão o estranho, porque conhecem a voz do pastor. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Quem é de Jesus, foge de voz estranha. Quem é de Jesus, foge do que é estranho. Não é fugir por medo, irmão, é não ter comunhão. Não é o meu lugar. O meu lugar é aonde o pastor me conduz. O meu lugar é para onde Jesus me guia. O meu lugar é para onde Jesus tem me conduzido, aleluia, porque eu ouço a voz do Espírito Santo, eu ouço a verdade que vem da palavra de Deus, aleluia, e não conheço outra verdade. Vocês conhecem outra verdade, irmão? Não existe outra verdade, mas a intenção de quem não passa pela porta é maligna. Então fica claro para os irmãos que estão aqui, e que alguém vai dizer, mas eu simpatizo com outra. Não, irmão, não tem simpatiza, irmão.
Porque todo aquele que não passa pela porta é ladrão e salteador. Qual era a intenção dos falsos messias? Qual era a intenção dos falsos mestres? Qual era a intenção, irmão, da falsa religião? Era levar o povo conduzido pela mentira. E a pergunta que eu faço é: para onde? Nós subimos para onde, irmão? Porque a mentira, irmão, não te leva para o céu. O que te leva para o céu é o caminho da verdade. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entenderam, irmão? Se alguém entrar por Cristo, ficará salvo. Será salvo, irmão. Entendam isso. O pecado, como eu li aqui em Romanos, a Bíblia diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado entrou no mundo por um só homem. E quem induziu o homem ao pecado, irmão, foi o falso. Quem induziu o homem ao pecado, irmão, foi a mentira. Quem induziu o homem ao pecado foi o engano. E o homem caiu. E por isso se apartou de Deus. O pecado entrou por um só homem, e junto com o pecado entrou a morte. Mas também por um só, irmão, entra a salvação, a oportunidade de vida eterna. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso pastor, o bom pastor, irmão, aquele que deu a vida pelas ovelhas, Ele veio, irmão, para levar sobre Ele todas as nossas dores. Ele veio para levar sobre Ele, irmão, o peso do pecado da humanidade, como prova de amor, irmão. Ele veio combater a mentira, pregando a verdade. Ele veio, irmão, como porta. Ele veio, irmão, como bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Jesus, ele se apresenta para as pessoas, até mesmo para os seus discípulos, e pregava a palavra de Deus, irmão, sempre se colocando para que as pessoas não ficassem na confusão, mas que as pessoas trilhassem o caminho da verdade, porque na verdade não há confusão. Não há, mas eu quero que vocês entendam que na verdade não há confusão quando a verdade é esclarecida. Enquanto a verdade não é esclarecida, há confusão. Eu vou dar só um exemplo rápido. Por exemplo, a mulher samaritana estava confusa. Nossos pais dizem que o lugar certo é lá no Monte Gerizim, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Jesus disse: a hora já chegou, que nem nesse lugar, nem no outro lugar. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Jesus, irmão, veio para se apresentar para aquela mulher como o verdadeiro Messias. Jesus veio para se apresentar para mim e para vocês como o verdadeiro Messias, como Salvador. Aleluia, glória a Deus. Para que eu e você não viemos mais a andar na mentira, para que eu e você não viemos, irmão, a nos deixar ser conduzido por quem não passa pela porta, mas antes pula, porque a intenção de quem pula, irmão, para entrar no aprisco, irmão, essa intenção é maligna. Nós não estamos aqui para seguir aquilo que é maligno, nós estamos aqui para seguir a Jesus Cristo, que é a verdade. Aleluia. Nós estamos aqui porque nós acreditamos naquilo que Jesus Cristo falou. Nós estamos aqui porque somos ovelhas e ouvimos a voz do nosso pastor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então entendam por que é importante, irmão, aceitar a Jesus. Porque o pecado entrou no mundo por um só homem, e junto com o pecado entrou a morte. Mas por um homem também, irmão, entra a salvação. Então, quando o maligno se apresenta nas religiões como guia, e se apresentando como guias, os conduz para onde? Se não para o inferno, que já é o lugar certo para Satanás e os seus demônios. Mas é os guias, irmão. Estão aí para conduzir a vida das pessoas, e as pessoas vão lá e entregam, irmão, a vida. Entregam a família, entregam os seus problemas, porque as pessoas acreditam nisso. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus veio para combater tudo isso. Por que nós adoramos a Jesus, irmão? Porque Jesus, irmão, Ele é Deus. Ele deu a vida por todos nós. Jesus sofreu na sua carne os açoites. Jesus foi humilhado
Jesus morreu por nós, irmão, na cruz do Calvário. Por isso que Jesus ressuscitou e hoje nós acreditamos, entregamos a nossa vida e permitimos que Jesus conduza a nossa vida, porque ninguém teve amor maior do que esses de dar a vida por mim e por você. Eu estou dizendo que nós, quando nós vivíamos no engano, irmão, até nos deixávamos conduzir por aqueles que nos enganavam. Mas um dia, conversando com um irmão que não conhecia o Evangelho, irmão porque se batizou depois, mas que servia em outra religião, eu disse para ele: tu me apresenta o que isto fez por ti, e eu te apresento o que Cristo fez por ti. Porque quem tem história de amor, de redenção, de perdão, de vida eterna, quem te oferta essas coisas é Jesus. Aleluia! Jesus é a verdade, Ele não aceita o pecado, mas Ele te ama, pecador. A Bíblia mostra para nós o caminho da vida eterna, e a eternidade é o que Jesus Cristo nos apresenta, irmão. E Ele disse: todo aquele que entrar por Ele, entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia! Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Irmãos que estão aqui, que ainda não se batizaram e que ainda não compreenderam a palavra de Deus, Jesus Cristo é a porta para a salvação. Se nós virarmos as costas para Jesus, não seremos salvos. Se virarmos as costas para Jesus, não seremos salvos, porque Jesus é a porta. Quem entra por Ele será salvo. Amém? Amém? O que faço eu para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém. Jesus é a porta. Aceite a Jesus. Deixe, irmão, Jesus conduzir a tua vida pelo caminho da verdade. Pare de trilhar o caminho da mentira. Jesus Cristo não te julga, Ele te perdoa, Ele te ama. O amor de Deus por você é tão grande, de uma forma que ninguém nunca te amou. Jesus morreu por você. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Aleluia. Ele quer te salvar. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus Cristo é o único caminho para a salvação do homem. Jesus suprirá todas as nossas necessidades. Quando a Bíblia diz: entrará e sairá e achará pastagem. Jesus trata a respeito do ladrão. Tem que falar sobre isso, pastor? Jesus falou, irmão, porque Jesus se preocupava que o povo não fosse enganado. Irmão, nós temos vivendo no nosso país aqui, aqueles que não se preocupam muito, não assistem muito, até por um lado até bom. Mas, irmão, a mentira está virando lei. A mentira vira lei. Uma mentira pintada e bordada como verdade. Jesus se preocupava com estas coisas, para que o povo não fosse conduzido pela mentira. Jesus, assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Não se deixe levar pela mentira e pelo engano. Permaneça ouvindo a voz do Senhor Jesus, porque o ladrão vem senão para te matar, para roubar e para te destruir. Mas Jesus Cristo veio para que você tenha vida e que você tenha vida em abundância. Essa vida em abundância, irmão, ela aponta para o futuro, sim, aponta para a vida eterna, sim, mas também aponta para uma vida aqui na terra, uma vida em abundância, uma vida, irmão, aonde você vai viver com alegria pela presença do Espírito Santo na tua casa, pela presença do Espírito Santo, irmão, junto com você, aleluia, uma vida com Deus na terra. Enquanto, meus irmãos, o mundo vai trilhar o caminho de tristeza, o motivo da tua alegria é a presença do Senhor, aleluia, que veio, a Bíblia diz, Ele veio, eu vim, eu estou aqui, aleluia, para que vocês tenham vida, para que vocês tenham vida, para que vocês queiram viver, aleluia. Tira o pensamento de morte da tua cabeça, porque Jesus veio para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Viva com Jesus, porque a mentira introduz pensamentos enganosos. A mentira é mentira e acabou. E como pode, né, irmão?
as pessoas acreditarem, irmão, só existe um que pode nos salvar. Questione, que se você ainda tem dúvida a respeito de Cristo, eu te apresento pela Bíblia Jesus, o que Ele fez, quem Ele é e o que Ele ainda fará. E você precisa crer no Evangelho, crer no Filho de Deus, para que seja liberto de todo engano, de toda mentira. Jesus pregava a respeito disso, e vocês agora, irmão, vão ficar pasmos, alguns vão até se escandalizar, porque a gente prega e pensa assim: olha, certamente, quando Jesus falava, as pessoas deviam ficar maravilhadas. Sim, irmão, sim, Jesus pregava para uma multidão, pregava para 2, para 3, até para 1. As pessoas ficavam maravilhadas, irmão, com as coisas que ele falava, mas nem todas ficavam maravilhadas. Porque quando se tratava, olha só, porque quando Jesus queria esclarecer, olha isso aqui, quando Jesus queria esclarecer, como ele mesmo fala, a respeito do ladrão, qual é a intenção do ladrão? Ele vem e combate os falsos messias, ele combate os falsos que vieram antes dele, os que iam vir depois dele. Quando ele começa a combater aquilo que é falso, aquilo que é mentira, e que vem para enganar o povo, e ele se apresentando como verdade, para que o povo ficasse na palavra dele, para que o povo ouvisse a palavra dele, quando ele começava a combater essas coisas, isso era debate, e todo debate não gerava reação. Eu vou ler para vocês aqui a reação de quem ouviu isso que eu estou pregando aqui, a respeito de Jesus. A Bíblia diz: por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus, e muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Sabia? Por quê? Porque Jesus estava combatendo tudo que veio antes dele, combatendo os que eram ladrão, combatendo os que não passavam pela porta, se colocando como a porta das ovelhas, se colocando como bom pastor, se colocando como quem dá vida em abundância. E quem ainda simpatizava com a mentira, dizia que isso era uma pregação de demônio. Irmão, os demônios são os anjos caídos, irmão, que se apresentam como guias em outras religiões que não são a verdade. Jesus não é religião, irmão. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, irmão. Hoje em dia, irmão, nós temos que ter cuidado, porque se nós falarmos muita coisa dessa, alguns podem até chamar a polícia. A polícia pode levar muitos presos, que não pode mais falar isso em cima do altar. Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. O resto é mentira, e mentira é engano. Jesus apresenta a verdade, sim ou não? Sim. E o que as pessoas estão dizendo? Tem demônio. Quem tem demônio, irmão? No pensamento deles, quem tem demônio? Jesus. Essas pessoas estão chamando Jesus de endemoniado. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Ele tem demônio e enlouqueceu. Porque ainda ouves? Olha só. Ele tem demônio, ele está louco. Por que vocês ainda estão ouvindo eles? E outros diziam, agora é para nós dar glória a Deus. E outros diziam: este modo de falar não é de um endemoniado. Pode porventura um endemoniado abrir os olhos do cego? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, vai haver pessoas que vão dizer assim: essa palavra não é para mim, porque eu simpatizo com isso, eu simpatizo com aquilo, eu simpatizo com a mentira. Vamos parar de bordar. Eu quero viver na mentira, eu quero viver no engano, e a palavra que Jesus está pregando é a palavra de demônio. Outros irmãos vão compreender a verdade e vão dizer assim: não, o demônio não pode falar como ele fala. Porventura um demônio pode abrir os olhos do cego, aleluia. As palavras de Jesus são verdadeiras, sabe por quê? Porque você era cego e hoje você vê. Eu era cego e hoje eu vejo, aleluia. Sabe qual é a fúria de Satanás? É que você não se dobra mais diante de uma imagem, você não leva mais oferenda. Sabe qual é a fúria de Satanás? É que agora você só se dobra para dizer: Pai nosso que estás no céu. Agora você só se dobra na igreja para adorar e exaltar o nome do Senhor. Sabe qual é a fúria de Satanás? É que agora você serve ao bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. A ele seja dada a honra, a glória, o poder, a adoração, o louvor digno ao Senhor. Aleluia. Porque a Bíblia diz que antes éramos trevas. Eu não simpatizo com a mentira, eu aceitei a verdade. Aleluia, está entendendo, irmão? Não, irmão, não, pastor, não, irmão, não. E outra coisa, irmão, nós não julgamos ninguém, porque Jesus também não julgou.
Mas eu estou falando que isso aqui é um debate. Jesus está num debate, e esse debate Jesus está combatendo os falsos messias, porque Ele mesmo está dizendo: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Quem é ovelha não dá ouvido para ladrão e salteador. Vocês têm que enxergar a intenção maligna. Se não passou pela porta, não fala de Jesus, não abre a Bíblia, não pode ter verdade aí. Não, irmão. A verdade está aqui, irmão. Aleluia, glória a Deus. Falamos do Senhor, louvamos ao Senhor, nos apresentamos ao Senhor, porque Jesus Cristo é a verdade. Aleluia, Jesus é a verdade. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quem é que está falando isso, irmão? Você tem que sentir essa palavra. Jesus está dizendo assim: ó, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, Jesus disse. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus Cristo é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Jesus sempre tentou deixar bem claro para os discípulos e para todos que lhe ouviam, os que acreditavam e até os que não acreditavam. A pregação do Evangelho gerava reações. Para alguns, Jesus era um endemoniado, para alguns, Jesus era um louco, mas para outros, Jesus era um profeta, para outros, Jesus era Jeremias, para outros, Jesus era Elias. Mas para os discípulos, Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Para a igreja, para mim e para você, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, aleluia, que devia de vir ao mundo. Ainda, a Bíblia diz, e eu já vou terminar, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Eu fecho a Bíblia para os irmãos que quando hoje nós temos a Páscoa, irmão, quando a gente fala da crucificação, eu estava dizendo ao pastor Gabriel, irmão, quando a gente fala da crucificação, lembra da crucificação de Cristo, entende que ali está o amor de Deus por todos nós, o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, irmão, né? Quando a gente olha para esse acontecimento, vocês precisam entender o que Jesus está dizendo aqui, ó. A minha vida, ninguém, pelo contrário, sou eu que, é Jesus que dá. A gente olha para Jesus na carne, irmão, ferido, por todas as ações que ele levou, pela dificuldade sim de carregar a cruz, porque foi mandado que o Cirineu ajudasse Jesus a carregar a cruz até o Gólgota, e o Cirineu ajudou. Mas, irmãos, nós precisamos entender que a cada passo que Jesus dava em direção ao Gólgota, Jesus não estava perdendo a guerra. Jesus estava vencendo a guerra. A gente olha para Jesus ferido como um cordeiro, mudo como um cordeiro, levando a cruz, irmão, que era nossa, até o Gólgota, lugar de caveira, para ser crucificado. A cada passo que Jesus dava, irmão, o inferno estremecia. A cada passo que Jesus dava, irmão, os demônios, irmão, já iam preparando a cabeça. É verdade, irmão. A cada passo que Jesus dava com a carne ferida, irmão, mas olhando para o Gólgota e dando mais um passo, com certeza Jesus, irmão, estava pronto, aleluia, para morrer. Ele disse: a minha vida ninguém tira, e pelo contrário, sou eu que dou, porque eu tenho poder para dar e para rever, aleluia. Eu vou morrer porque eu estou dando a minha vida, mas eu vou reaver a
ressuscitar outra vez, porque tenho da parte de Deus isto como mandamento. Jesus morreu como vencedor, andou na terra como vencedor, ressuscitou como vencedor, e aqueles que acreditam nele são mais do que vencedores. Aleluia, glória a Deus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso eu digo, irmão, não se deixe conduzir por quem não passa pela porta. Irmão, não estou nem aí, irmão, né? A gente tem a certeza de que anuncia a verdade, e a gente tem a certeza de que tudo aquilo que não passa pela porta que é Jesus é mentira. E quem não passa pela porta, nós imaginando um aprisco, um lugar seguro, irmão, imagina a porta aqui, alguém vem e pula por aqui, tem boa intenção? A intenção é maligna. Então ficou claro para nós que todo o resto é maligno, e o que se manifesta é maligno, e conduz, porque se colocam como guias, e conduz para onde? Para o inferno. Mas Jesus, irmão, o bom pastor, passa pela porta, leva para fora, os conduz adiante deles, adiante das ovelhas, entra, sai e encontra pastagem. Irmão, por favor, fica tão claro, até as crianças entendem que a vida é melhor com Jesus, irmão. Aleluia, aleluia. Abandonamos a mentira e ficamos firmes na verdade. Amém, meus irmãos? Nós não estamos no mundo para julgar o mundo, porque o nosso mestre não julgou o mundo, mas Jesus sempre apresentou a verdade. E se prepare para as reações quando vocês apresentarem a verdade, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Se Jesus foi chamado de louco e endemoniado, do que será que vamos chamar? Não, eu não vou falar porque vão pensar que eu estou louco. Eu não vou falar que Jesus é o caminho porque vão pensar que eu estou crente demais, que eu estou louco. Como assim, né? Jesus se apresentou como bom pastor, foi chamado de louco e de endemoniado. Que te chamem de louco, que te chamem de endemoniado, irmão. Mas Jesus tinha certeza. Jesus dizia assim: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Amém? Aquele que acredita em mim, ele tem vida eterna, ele está salvo. Glória a Deus. Nosso papel, irmão, é combater a mentira usando a verdade. Quem carrega a verdade aí? Quem ouve a voz de Deus aí? Amém? Então não nos calamos, irmão, apresentamos a verdade. Jesus morreu, Senhor, morreu vencendo. Jesus ressuscitou, irmão. Jesus está à destra de Deus, e a qualquer momento virá buscar a sua igreja. Vamos nos colocar em pé, aleluia, em nome de Jesus, para nós orarmos, enquanto o presbítero Flávio Honor vai passar ali no banheiro e vai estar lavando as mãos. Glória a Deus. Pode colocar o coisa da Santa Ceia aqui. Eu vou passar para o pastor Gabriel servir a Santa Ceia. Eu vou como presbítero Vanderlei. Ah, está aí o presbítero Vanderlei. Ah, ele está aí, ele veio. Ele veio daí. Ele lá, não estava na porta, está ali, ele veio. Glória a Deus. Ele ficou assim com a cabecinha dele no corredor. Eu estou aqui também, então. Eu não mandei lavar as mãos, já estava lavando. Eu só falei que ele veio, mas está lá com ele lavando as mãos. Ai, ele gosta de ocupar o lugar dele, né? Vamos orar em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus. Depois o pastor Gabriel vai estar servindo a Santa Ceia. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, Deus eterno, poderoso, único Deus e verdadeiro. Graças te damos, Senhor, por este culto, por todas as tuas bênçãos, Pai. Graças te damos, Senhor, neste dia no qual nós nos lembramos da tua morte e anunciamos a tua vinda, Pai. Sim, Senhor, como vencedor morreste, Jesus. Como vencedor pegaste na terra, como vencedor ressuscitaste. E nós que aqui estamos e em Ti acreditamos, somos mais do que vencedores. Eu oro, Senhor, para que possamos ser capacitados a cada dia para compreender a Tua verdade e nela permanecer. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Aqueles que aqui estão, Senhor, que estão orando nesta hora, que irão participar da Santa Ceia do Senhor, que o Senhor os abençoe e os fortaleça em nome de Jesus. Tu és o bom pastor, Tu és o nosso pastor. Nós reconhecemos, meu Jesus, o Teu amor, a Tua bondade, Pai, aleluia. Tomamos posse da palavra, tomamos posse das bênçãos, da pastagem de quem entra, da pastagem de quem sai, e queremos ser conduzidos por Ti todos os dias das nossas vidas. Assim, ó Deus, nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, meus irmãos.
Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Passado o nosso presbítero Flavianor vai estar consagrando o pão. Depois o presbítero Flavianor vai estar consagrando o cálice em nome de Jesus. Oramos. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, no nome de Jesus, teu Filho amado, Pai, te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos por tudo que ouvimos, recebemos do Senhor nessa noite, Pai. Aleluia, e te pedimos, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e glorioso, Pai. Abençoa, Senhor, cada um que for participar, meu Pai. Que a partir desse momento, meu Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e glorioso, esse pão não seja mais um simples pão, meu Pai, mas que seja o teu corpo, Deus, doado por cada um de nós, meu Pai. Aleluia, para a remissão dos nossos pecados, ó Deus, onde o Senhor se doou, o Senhor sofreu e padeceu, meu Pai. E nós temos a certeza, meu Pai, que o Senhor venceu, para que nós pudéssemos estarmos aqui nessa noite, Senhor, como vencedores, meu Deus, no Senhor, Pai. Abençoa, meu Pai, fortalece cada irmão que for participar, meu Pai, que venha receber vida no Senhor, meu Pai, fortalecimento espiritual, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amado Deus e soberano Pai, Deus de poder e Deus de glória, Pai querido, chegamos diante da Tua presença poderosa, gloriosa, Senhor. Nesse momento, Pai querido, eu faço, Senhor, as minhas mãos para as Tuas mãos, Senhor. Esse suco, Pai, que a partir de agora, Pai, não seja mais, Senhor, um simples suco, Senhor, sim Teu sangue, Pai. E que venha, Senhor, abençoar, Senhor, a cada um, Pai, que tiver a oportunidade, Senhor, de fazer parte do Teu corpo, do Teu sangue, Senhor. Pai querido, levanta o Teu poder, a Tua glória, Pai. Abençoa, Pai, a cada um, Pai, dá fortalecimento Pai, espiritual, Senhor. O que nós dependemos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Toma o nosso assento em nome de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua Aleluia. saciar. Glória a Jesus. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Enche discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe pão, e Jesus que os convida sem abrir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Aleluia. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Em sedento
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória a Deus. Deu certinho, graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Todos pegaram o corpo e o sangue do Senhor? Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Palavra do Senhor nos fala no livro de 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Podeis fazer parte do corpo do Senhor. Por semelhante modo, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Podeis fazer parte do sangue do Senhor. Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou sentar os irmãos rapidamente, só vamos dar os anúncios aqui. Aleluia, para nós estar nos despedindo. Aqueles irmãos que não participaram da Santa Ceia, que não têm participado, que não são batizados, tome uma decisão com Deus, irmão. Se batize, aceite a Jesus como único e suficiente Salvador, cumpra com a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus se cumprir na tua vida. Como diz o hino, vencear, o mestre chama, vencear, meus irmãos. Aleluia. Jesus disse que aquele que não comer do corpo e não beber, não comer do corpo e não beber do sangue, esse não tem parte com ele. Para você ter parte com Deus na herança, você precisa participar da Santa Ceia do Senhor. Você que está aqui, que está ouvindo a palavra de Deus, você precisa tomar uma decisão com Deus. O Senhor está te chamando. Amém? Glória a Deus. Meus amados